contar o início da história, né? Amores, estamos de volta, estamos de volta. Olha só, a nossa parte 2 aqui do estúdio é ótimo, eu já estou pensando até em estúdio, do estudo sobre o litisconsórcio. Então, Fernandes, depois você vai poder acompanhar toda a história detalhada, porque a Pro sempre posta no canal do YouTube. Então, pode ir lá acessar diretamente o canal do YouTube. Eu nomeio com os títulos da aula litisconsórcio, tá? Como será o dessa aula. Ou então pelo Google Classroom, tá certo? Amores, olha só. Qual é o final dessa história? Bom, quando o banco ele consolida a propriedade no cartório de registro de imóveis, no qual dizia assim, Karime, proprietária casada com fulano, casada com Saulo, né? E aí, por exemplo, credor, quem é o credor? Caixa Econômica Federal, porque tem uma alienação fiduciária em garantia. Para vocês terem ideia, o cartório, ele coloca de forma determinada. Por exemplo, que o valor do imóvel foi de 1 milhão, que a Karime e o Saulo já pagaram 300 mil, que falta ser pago 700 mil, quantas parcelas serão os juros, tudo direitinho. Aí o banco foi, consolidou a propriedade, o banco tem pressa, ok? O banco tem pressa. E como o banco tem pressa, e esse é um imóvel bem localizado, para quem não conhece Salvador, mas é aquele imóvel que hoje é 1 milhão, piscou o olho, está valendo 1.200.000, ou seja, é um imóvel em ascensão com um boom imobiliário. O que foi que o banco fez? Quis se desfazer desse bem. Ele não pode ficar com o bem para si, tá? A lei da alienação fiduciária diz isso, o credor não pode ficar com o bem para si. Na lei da alienação fiduciária, ele tem que levar para a asta pública, que é o leilão público. Amores, a Cida vai de boa fé, sem saber don't you hide, don't you ring, ou seja, sem saber de absolutamente nada, e adquire um imóvel. E a Cida acha que está fazendo um baita negócio, porque ela diz, poxa, esse imóvel, se eu for comprar hoje, está 1.500.000. E eu estou comprando aqui no primeiro leilão público, porque é feito, né, o pregão, eu estou comprando aqui no primeiro leilão público por 800 mil, 700 mil, estou fazendo um baita negócio. Aí a Cida vai lá, vende até um outro imóvel, junta com o FGTS que ela tinha, faz tudo e compra o imóvel lá por 800 mil. Quando ela vai registrar no cartório de registro de imóveis a carta de arrematação, porque se ela arrematou, ela recebe uma carta de arrematação, inclusive essa carta vem limpa, tá? Não deve IPTU, não deve mais nada, ela fica zerada a partir dali. E ela descobre que a Karime impugnou judicialmente o processo de consolidação do banco. Olha que gostoso. O que foi que a Karime alegou? A Karime disse assim, Excelência, o advogado do banco, Caixa Econômica Federal, se olvidou, ou seja, se esqueceu, cometeu um descuido processual. Que descuido é esse? Eu sou casado, o meu regime é o da comunhão parcial de bens, está aqui a minha certidão de casamento. Quando eu comprei o imóvel, eu já era casado. E segundo o nosso Código de Processo Civil, toda vez que alguém é casado no regime da comunhão parcial ou comunhão universal de bens, o meu esposo, ele tinha que ser citado obrigatoriamente. Se trata de um litisconsórcio obrigatório. Como o meu esposo não foi citado, por que ele tinha que ser citado? Porque, observe, o bem, por mais que só Karime tenha comprado, só ela pagou, porque o subsídio de desembargadora dela é de 30 mil, e Saulo não tenha contribuído com 1 centavo, porque o salário de professor dele não dá para merreca nenhuma, mas como o regime é o da comunhão parcial de bens, bebês, 400 mil, metade daquele imóvel é de Karime, metade é de Saulo. Ele não contribuiu com prego na barra de sabão. Não importa. É o regime quem faz isso. Se você não quer
digamos, fazer com que o outro cônjuge tenha direito à meação à metade, então você tem que casar em outro regime. Por exemplo, separação total de bens. Percebeu? Como ela casou na comunhão parcial de bens, metade do imóvel é dele. Mas a Karine não está questionando isso. Ela está dizendo, se metade do imóvel é do Saulo, o Saulo tem que ser citado. E ele tem que ser citado para ele ter prazo para purgar, porque ele está perdendo a propriedade dele e para ele não foi exercido o contraditório. Ele não pôde se defender, ele não pôde tomar um empréstimo, ele não pôde pagar. Amores, a Karine não é qualquer pessoa. Ela é uma desembargadora. Você acha que ela não sabia disso? Sabia. O que foi que ela fez? Ela ficou quieta. Ela fez assim, bom, se o advogado, que é o advogado da parte contrária, não tem um conhecimento processual, não sou eu que vou avisar. Ela simplesmente colocou as mãos na cabeça e só fez aguardar. Ela entra, portanto, com uma querela nullitatis. Poxa, Pro, falou latim. Au, relaxa. Ação anulatória, ok? É uma ação anulatória, uma querela nullitatis, assim, ó, é nulo de pleno direito. Amores, por meio de uma medida liminar, que é uma tutela provisória da urgência, ou seja, feita na cognição sumária, não espera nenhum processo exaurido. 48 horas a Karine conseguiu a decisão. A pergunta que o Samuel, a Cida, o Alisson, a Aline e o José Nilson devem estar fazendo, poxa, Pro, até aí eu entendi. Beleza. A Karine conseguiu, então, anular tudo porque não obedeceu à lei processual. E Cida, que gastou os 800 mil e comprou de boa fé. Amores, a Cida vai ter direito a ser ressarcida pela Caixa Econômica Federal. Beleza? E sorte da Cida, que é a Caixa Econômica Federal, que tem como ressarci-la, tem como devolver os 800 mil e até, eventualmente, perdas e danos. Mas o imóvel continuará sendo de Karine e de Saulo. Os atos de consolidação, de carta de arrematação serão todos desfeitos no cartório de registro de imóveis. Aí você me vem com a pergunta, Karine dando risada aqui no chat, né? KKKKK. Pois é, Karine, hiper mega ultra power, esperta do ponto de vista jurídico. E aí vem a pergunta, mas Pro, a Karine ainda está devendo. Bebês está, mas todo o procedimento vai ter que começar, tudo do início da expropriação. Daqui até lá, até citar a Karine, começar tudo de novo, o esposo dela, já se passou quase um ano, e um ano como o subsídio dela é alto, ela consegue aí, então, pagar as parcelas, fazer um acordo e está tudo resolvido. Percebeu? Então, compreendam como o litisconsórcio, quando você entende, você consegue desfazer ou fazer algo. É um conhecimento que você tem. E por isso que eu digo, depende de como você vai usá-lo. Então, Pro, o que é o litisconsórcio? Resumo da história. É uma pluralidade de partes, beleza? Quanto à classificação de sujeitos, que foi o que a gente já tratou no bloco passado, eu posso ter um litisconsórcio ativo. O que é o litisconsórcio ativo? Quem lembra, litisconsórcio ativo é a pluralidade de partes autoras. Então, eu tenho mais de uma parte autora dentro do mesmo processo. E outra coisa é, o que é o litisconsórcio passivo? É a pluralidade de partes res dentro do mesmo processo. O que é o litisconsórcio misto? O pão com queijo e o presunto é, eu tenho mais de uma parte autora e eu tenho mais de uma parte ré dentro do mesmo processo. Beleza? Mas essa foi a primeira classificação do litisconsórcio, essa classificação quanto aos sujeitos do litisconsórcio. A gente vai estudar agora outra classificação, que é a classificação quanto ao momento de formação e quanto à obrigatoriedade. Vamos estudar primeiro quanto à obrigatoriedade de formação. Então, você vai colocar assim, ó. Escreve aqui para mim, por favor. Quanto
quanto à obrigatoriedade de formação. Ou seja, se eu tenho ou se eu não tenho que formar o litisconsórcio. Se eu sou ou se eu não sou obrigada a formar o litisconsórcio. Amores, quanto à obrigatoriedade de formação, eu vou ter de um lado o litisconsórcio, vou só escrever aqui, litisconsórcio necessário. Ô, minha pró, o que é o litisconsórcio necessário? A lei me obriga, bebê, ok? É a lei quem vai me obrigar. A lei vai dizer, olha, só tem validade se tiver o litisconsórcio. Se não tem o litisconsórcio, como esse exemplo que eu acabei de dar, da desembargadora Karine aí do estado da Bahia, não tem validade, é nulo de pleno direito. Outra espécie de litisconsórcio, contrassenso, o contrário do necessário, é o litisconsórcio facultativo. O que é o litisconsórcio facultativo? O litisconsórcio facultativo, ele se dá pela vontade das partes, ok? Então, ninguém está me obrigando, mas por um motivo de economia processual, por um motivo de segurança jurídica, eu quero formalizar esse litisconsórcio facultativo. Amores, não é porque é facultativo que dá para ser do jeito que eu quero, beleza? Não é porque é facultativo, eu gosto do Samuel, eu tenho um encanto pela Bianca, a Bianca é minha melhor amiga. A Hilary vai fazer compras comigo no pet shop, que, ó, Hilary, vamos formar um litisconsórcio. É pela vontade das partes, mas eu tenho que cumprir os requisitos legais. Beleza? Ok, eu vou falar mais sobre isso depois, estou só introduzindo o tema. Existe também outra situação ou outra classificação que é quanto ao momento de formação. Quanto ao momento de formação. A doutrina vai classificar em litisconsórcio inicial, escrevam aí, por favor, no caderno. Litisconsórcio inicial, né? O que é o litisconsórcio inicial? Aquele que se forma logo no início do processo, tá? E o litisconsórcio ulterior. Litisconsórcio ulterior. O que é o litisconsórcio ulterior ou posterior, minha pró? Sai ulterior e pera, se escreve assim, ulterior. Ulterior, agora foi. O que é o litisconsórcio ulterior, minha pró, ou posterior? É aquele litisconsórcio que se forma, ele vai se formar. Ô, moça, se eu não prestar atenção aqui, eu vou aprender bosta de nada, eu já não tô aprendendo. Oh, meu Deus, já não está aprendendo, então tem que prestar atenção para aprender, meu povo. Tem que prestar atenção para aprender. Que se forma no curso do processo. Beleza? É assim mesmo, né, meu povo? Que se forma no curso do processo. Então, presta atenção. Eu não sabia que estava ligado, não. Não se preocupe. Pelo menos você falou que tem que prestar atenção para poder compreender. Pior, foi o meu professor do doutorado. A gente tem um grupo de WhatsApp para poder se falar, né? E eu acho que nesse dia ele não acordou muito bem. O pessoal nos países da Europa, eles fazem bastante uso de medicamento. Isso é normal, é comum mesmo, assim. Você vê as pessoas andando com pílula, tomando no meio da rua, é tudo muito comum. E aí ele pega e eu não sei o que era, eu acho que ele deveria estar mandando para algum amigo dele, e ele manda a foto de uma moça muito parecida com a Anitta, mas a moça nua, né? Peitão de fora, bumbumzão de fora, aquela coisa bem assim,
Só que ele mandou para o grupo dos professores, doutores, catedráticos da Espanha e doutorandos. Aí vem uma das catedráticas da Espanha, a catedrática é mais do que PhD, e coloca assim no grupo. Este grupo não é para atos nem manifestações pornográficas, e sim para adquirir conhecimento técnico-científico. Meu povo, depois disso, o professor saiu do grupo, foi uma confusão, e aí, por conta disso, foram conversar com ele, porque senão, daqui a pouco, ele poderia até fazer um ato para poder até se automutilar ou se machucar. Quer dizer, o pessoal sabe que se faz uso, mas você não pode mostrar no grupo. Ele não enviou porque quis, ele não quis ofender ninguém, né? Ele enviou sem querer, e nessa situação, lembrei agora, ficou muito complicado. Passados quase 43 dias, ele ainda não voltou para o grupo, continua sendo professor, mas não voltou para o grupo, né? Ele tentou apagar, mas quando viu já era tarde demais, então ficou aqueles comentários, vocês devem imaginar, ficou muito complicado. Então, Hilary, relaxe, porque o seu só fez a gente dar risada e dar a pausa aqui. Amores, falando do litisconsórcio. Então, o litisconsórcio é essa pluralidade de partes. Essa pluralidade de partes caiu na nossa prova. Litisconsórcio ativo. Eu tenho mais de uma parte autora, né? Eu tenho 10 autores, 15 autores. Litisconsórcio passivo. Eu tenho 2 réus, 3 réus. Litisconsórcio misto, eu tenho 3, 4 autores, 2, 5 réus, beleza? Uma pluralidade tanto de um polo quanto do outro. Quando a gente está falando do momento de formação, o que eu quero que vocês compreendam é, se for logo no início, o que é ser logo no início? O processo, ele nasce com litisconsórcio. Ok? Então, se for logo no início, a gente vai chamar isso de litisconsórcio inicial. Como é que eu vou saber se é logo no início ou não? Bebês, a petição inicial. Beleza? Ou seja, na hora da nossa prova, vai ter que estar descrito que a petição inicial já trazia 2 autores. Tá certo? Se a petição inicial já trazia, já começa com 2 autores, já começa com 5 professores, ó. Então, eu tenho um litisconsórcio inicial. Foi formado no início do processo. Agora, imagine só. O processo está tramitando. Quando a gente estava na audiência de instrução e julgamento, surge uma pessoa e diz assim, ô juiz, meu brother, deixa eu te contar, essa casa não é nem do José Nilson e nem do Saulo. Essa casa é minha. E a partir daí, no curso do processo, no meio do processo, tem que se suspender os atos processuais para que se haja uma manifestação em contrário, tanto da parte autora quanto da parte réu. Então, só voltando, eu posso ter o litisconsórcio sendo formado no início do processo, como no meio do processo. Se é a parte autora, eu vou verificar a petição inicial. Cuidado com isso, beleza? Porque para o réu, quando é que o réu se manifesta? O réu se manifesta na contestação. Então, eu quero que você entenda que para a parte autora, eu vou olhar a petição inicial, beleza? Para a parte autora, eu vou verificar a petição inicial. Para a parte ré, quando é que o réu se manifesta pela primeira vez? Na contestação. É quando ele diz assim, peraí, pode parar, o culpado não sou eu, não. O culpado é fulano de tal. Ou quando ele chama, peraí, eu era só fiador, meu brother. Quem está devendo ali é a Filomena. Ou seja, quando é que ele se manifesta e provoca um litisconsórcio? Quando é que ele chama alguém para ficar no processo com ele? Na contestação. Então, pelo
amor de Deus. Isso vai estar na nossa prova. Eu vou dar um exemplo e vou te perguntar: que tipo de litisconsórcio é esse? É inicial ou é ulterior? Depende. Depende do que o litisconsórcio foi formado onde. É um litisconsórcio de parte autora. Eu tenho mais de um autor. E foi formado na petição inicial. Sucesso da Bahia, ninguém tem dúvidas. É um litisconsórcio inicial. Foi formado na contestação pela parte ré. É um litisconsórcio inicial. Foi formado na audiência de instrução e julgamento. Foi formada na audiência de justificação. Foi formada na sentença, na execução, no recurso. Ou seja, tudo que é depois, ou seja, que deu uma cortadinha aqui por causa da internet, tudo que é depois da petição inicial e da contestação, a gente vai ter um litisconsórcio ulterior. Beleza, meu povo? Tá claro? Se não tiver claro, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que se recordar da linha do processo. A linha do processo no tempo. Como é que o processo surge? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a petição inicial. Lembram das nossas aulas? Porra, bebê, sem petição inicial o juiz vai ficar lá, ó, esperando, de boca aberta. Por quê? Porque ele fica na inércia. Ele tem que ter imparcialidade. Ele não pode tomar parte, então ele fica inerte. Alguém tem que provocá-lo. Quem é que provoca? A parte autora. Quem é a parte autora? Aquele que pede algo, beleza? Como é que ele pede algo? Com a petição inicial. Então, a primeira peculiaridade do processo, a primeira linha do processo, como ele começa é com a petição inicial. Aí vocês vão lembrar que eu comentei que no CPC de 73, o que é que acontecia? Ó, juiz, aqui a autora apresentou a petição inicial, está dizendo que o réu, o pai da criança é fulaninho. Ia para o juiz, aí o juiz dizia, peraí, deixa eu ver se isso tem fundamento. Deixa eu ver se aquele pai pode ou não pode ser o pai da criança. Se pelo menos tem um indício, olhe para mim, não estou falando de prova. Não estou falando de prova. Eu estou falando de indício. Se existe algum indício de que aquele fulaninho é o pai, eu vou mandar, então, ele ser citado para que ele apresente uma contestação. Beleza? Isso era no CPC de 73. O que foi que aconteceu com o novo CPC? Continua comigo. Parte autora com a petição inicial. Aí o juiz, espera aí, deixa eu ver aqui se cumpriu os requisitos da petição inicial. Cumpriu. Ele vai mandar citar o réu para contestar? Não. Ele marca uma audiência de mediação e conciliação. Se as partes não mediarem nem conciliarem, a parte ré terá o prazo de 15 dias úteis para contestar. Beleza? Então, qual a linha do processo? Qual o primeiro passo? Petição inicial da parte autora. Qual o segundo passo? O juiz analisa as condições da ação. Lembram das condições da ação? Se tem legitimidade de parte, autora, ré, se tem interesse de agir. Verificam também a regularidade processual. Ou seja, o juiz analisa tudo. Essa é a segunda parte. Porque observa, meus amores, se não tiver fundamento, o juiz já mete pau aqui. Não cita nem o réu, bebê. Vou te dar um exemplo. Ó, me acompanhem. Os exemplos são as melhores coisas para entender. Me acompanhem. Exemplo prático. Estava mais ou menos no ano devia ser ali 2014. Eu estava advogando e aí uma mocinha, mais ou menos os seus 19 anos de idade, tinha acabado de atingir a maioridade aos 18, seguidamente os 19, vira para mim e diz assim,
eu tô frita. Eu pergunto para ela o que foi que aconteceu. E aí ela me conta a história dela. Não julgue, não vá pelo pensamento religioso ou mesmo filosófico ou pessoal. Vá do ponto de vista jurídico, beleza? Ok. Amores, o que acontece é o seguinte. Pronto, é porque foi o áudiozinho. O que acontece é o seguinte, ela me conta a história dela, dizendo que ela morava no interior, ela continua sendo, né? Não sei se é mais, mas enfim. Mas cristã, e da linha batista. Então, ela ia para a igreja batista, ela cresceu na igreja batista, os pais evangélicos, tá certo? O pai pastor da igreja, ela cresceu, ok. E a virgindade é muito importante para eles. De tal sorte que a mulher só deve se entregar para o homem após a celebração do casamento. Isso tem um conceito bíblico, tem uma explicação. Isso é muito importante para eles, ok? Mas, até então, ela começa a namorar o menino da igreja, também cresceu filho do outro pastor, né? Tem mais de um pastor. E eles marcam a data do casamento quando ela está com seus 18 anos de idade. Aquela festa imensa dentro ali da igreja evangélica, vestido, tudo, todo mundo ajudando, aquela festa de mais ou menos uns 15, 20 mil reais, que é muita coisa, muito dinheiro para o interior, aquele casamento de princesa, né? Que normalmente, eu não digo isso porque é uma regra, mas por vezes as meninas sonham porque é uma cultura incutida. Bom, chega no dia do casamento, ela descobre que o noivo dela estava traindo, desde que ele tinha lá, ele era mais velho do que ela, 2 anos, desde que ele tinha os seus 16 anos de idade, ou seja, quando eles estavam namorando, ele já estava traindo com a melhor amiga dela. E ela descobre isso na véspera do casamento. E não era só trair, como também a amiga conta, porque a amiga estava grávida do noivo, ou seja, supostamente o pai da criança, supostamente ela estava grávida, e então a menina se chateia, pergunta para ele, descobre que de fato eles tiveram relações sexuais por muito tempo, mensagem, tudo, tapa na cara, barraco. E aí você já deve imaginar toda aquela situação, mãe com pai, pai com mãe, sogro, um batendo na cara do outro, vai para a delegacia de polícia, aí o delegado é conhecido, não leva ninguém preso, mas, enfim, aquela situação toda. Bom, até que chega um dia, ela está tão chateada e descobre que ele foi para uma festa, um brega alguma coisa, tipo brega light, essas coisas que tem lá no estado da Bahia. Ela pega, então, o caco de vidro, quebra e vai para, literalmente, não sei se era só para dar um susto ou se era verdadeiramente ela queria matá-lo, homicídio, ela vai para poder cortar a garganta dele. Ela não consegue matá-lo, mas fere a garganta dele. De raiva e pela situação de humilhação, vexame, constrangimento. Para o homem, é muito bonito você trair, ter 2, 3 mulheres. Para a mulher, no interior, especificadamente naquela cidade, não. Ela era traída, cornuda. Os pais resolvem trazê-la para Salvador para que ela pudesse, então, estudar. Determinado dia, ela resolve o que a gente chama na Bahia de hoje eu vou ser a porra louca. O que é ser a porra louca? Bom, a menina resolveu largar tudo e vai para o que chama de tunts. É o que se chama de festa rave. Quando vai para a festa rave, ela conhece um empresário de São Paulo que estava na Bahia para essas convenções e que também foi para a festa rave. Amores, o negócio estava muito bom, muito esquentado. E ela resolve beber, já estava lá bebendo bebida alcoólica, o negócio estava muito, muito bom. E eles resolvem nhanhar, literalmente fazer sexo no meio da festa rave. Beleza. Qual o problema? Até aí nenhum. Tirando o fato de que, passados mais ou menos 4 semanas, ela descobre que está grávida. É então que ela procura, porque ela decide que, além de estar grávida, que quer levar a gravidez adiante. Só que ela é uma mera estudante, os pais são evangélicos e meio que, a partir de agora você fez isso, eu não concordo. Ou seja, os pais meio que deixaram ela à própria sorte.
nesse início. Por que ela me procura? Porque ela quer mover uma ação judicial. Como mover uma ação judicial se eu só sei o nome do empresário, João, vou trocar o nome aqui, tá? Vou trocar o nome. Se eu só sei o nome do empresário, João Marcos, como é que eu provo que eles tiveram uma relação sexual e que pode ser o João Marcos e que não é, por exemplo, o José Nilson, que não é, por exemplo, o Alisson, que não é o João fulano de tal, só porque o João estava na festa? E como é que eu provo que João estava na festa? Bom, qual é o máximo da história? E aqui é o X, aqui é o ápice. Ela pegou o número do WhatsApp dele, beleza? O número do WhatsApp dele. No outro dia, que o negócio estava muito bom, ela manda uma mensagem para ele e diz assim: fulano, quando a gente nhanhou, Ana, você usou, presta atenção, você usou camisinha? Aí ele diz assim: eu não, ponto. E você? Ele está se referindo à camisinha feminina ou algum outro método contraceptivo. E você usou? Aí ela diz: não. Mas você não se precave, no sentido de se precaver? Aí a história é muito complicada. Mas eu estou grávida. Acabou a conversa. Ele bloqueou, não teve mais conversa. Ela não conseguiu mais contato com ele. Por que eu te conto isso? Porque em uma petição inicial, no qual ela, a mãe, a grávida, a gestante, a parte autora, porque eu tenho um feto ainda, eu não tenho um nascituro, eu não tenho uma personalidade jurídica, ela é a parte autora, ele é o réu. Eu tenho prova? Não. Mas eu tenho um indício. Qual é o indício, bebê? A conversa de WhatsApp. Mais do que isso, se eu só jogo a conversa de WhatsApp, raciocínio, o advogado dele pediria uma prova pericial para saber se a gente não editou a conversa de WhatsApp. O que a gente faz? O que eu oriento ela? Nessa época eu já advogava para cartório, mas não era titular de cartório. Que ela leve essas conversas para um tabelionato de notas. O tabelião de notas, com o login e a senha dela, autorizado por ela, acessa, vê, ele tem fé pública e lavra um documento chamado ata notarial. Ata notarial. Vale muito a pena. Ata notarial. Se tornou hoje um dos grandes meios de prova. E ele redige a ata notarial dia tal, trocou a mensagem, o ticket, faz toda a ata notarial. E aí eu junto no processo. Olha, por isso, que tudo leva a crer, já que foi nessa noite que eles tiveram sexo, sem camisinha, e ele diz que ele não usou, e inclusive pergunta se ela usou, ou até mesmo outro método contraceptivo, que ele é o suposto pai da criança. Então, quando eu estou te falando que quando o autor elabora a petição inicial e o juiz ele verifica, ele faz essa análise para que não haja um processo só por processar. No meu exemplo, o José Nilson e a Hilary são casados e eu sou mãe da Hilary e eu não suporto o José Nilson, né? Aquela ideia de que a sogra que não gosta ali do seu genro. Eu posso propor a ação de divórcio pela Hilary, por Hilary ou por José Nilson? Não. Por que não? Porque a ação de divórcio é personalíssima. Nenhum filho pode, nenhuma mãe pode. Não pode, bebê. Ou o José Nilson propõe, ou a Hilary propõe, ou mais ninguém, porque eles que são casados, eles que podem propor a ação de divórcio. Beleza? Por que eu te conto isso? Porque quando você processa, hoje a gente está numa cultura que é, vou te processar. Não gostei da sua cara, vou te processar. E as coisas na prática não são bem assim. Você tem que ter uma legitimidade de parte autora, ok? Porque aquela mulher é legítima, porque ela está carregando uma criança. Eu tenho um exame de gravidez para comprovar isso. Por que ele pode ser o pai da criança? E por isso que a gente está falando de uma ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos gravídicos
provisórios, beleza? Porque eu tenho essa prova documental dessa relação estabelecida entre eles. Então, perceba que tem que ter um fundamento. Volto para cá. Ah, tá, o resultado da história, né? Vocês querem o resultado da história ou eu volto para cá? Volto para a gente terminar? Porque eu só tenho 2 minutos e 20 segundos. Esse relógio é muito tosco, porque ele fica contra mim e não dá tempo de terminar nenhuma história. Tá, vamos só terminar a história. Resumo da história, ele contesta a ação, ele vem para a audiência de mediação e conciliação, ele diz que não é o pai, tá? Inclusive, ele fala que na mesma festa ela acabou tendo relação sexual com um amigo dela, e o amigo dela tinha fotos com ela bem picantes, mas mesmo assim, como ele teve relação sexual, é feito o exame de paternidade, ok? Com os 2 amigos, os 2, na verdade, não foi o empresário de São Paulo, só que ela teve relação, foram 2. E por conta desse tipo de relacionamento, é feito o exame de DNA. No final das contas, ele é o pai, de fato, ele é o verdadeiro pai da criança, e ele acaba arcando com os alimentos gravídicos, depois convertido aí em pensão alimentícia. Beleza? Mas, por conta do nosso tempo, volto para a gente concluir aqui a linha do processo no nosso próximo bloco. Linha do processo e classificação do litisconsórcio. Beleza, meu povo? Volto daqui a pouquinho.